Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Vamos começar? Então vamos lá. Aula de hoje, a gente vai entrar num próximo tema, não é? Da nossa disciplina. Já estamos aí na fase final da disciplina para nossa avaliação V2. Como a gente estava conversando na segunda, nesse final de semana, eu já estou querendo fazer o lançamento da nota do VT, que aí são as nossas atividades. Então acredito que nesse final de semana a gente já deve estar lançando tudo e depois fica faltando só a nossa V2. Praticamente 15 dias para a gente poder fechar a nossa disciplina. 15 dias, gostaria que todo mundo tivesse de férias, né? Caso não esteja de férias, aí a gente vai ter depois a segunda chamada e a VS, né, que são para poder concluir aí no mês de junho a nossa disciplina. A aula de hoje, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aí o planejamento que a gente tem para poder finalizar hoje a gente fala de embalagens, segunda-feira a gente fala de óleo e na quinta da próxima semana a gente fala de sustentabilidade, produção sustentável e fecha. Então, hoje embalagens, segunda-feira óleo, na próxima quinta produção sustentável, na outra semana, na segunda, possivelmente a gente faz ali uma revisãozinha, um exercício, e na quinta, dia 4, a gente já pode fazer a nossa prova. A semana de prova começa, né, na dia 4, e aí acho que a de vocês vai até a outra sexta-feira, né, porque a quinta é feriado, então é do dia 4 até o dia 12, se não me falha a memória, né? Então, a programação que a gente tem para fechamento da disciplina é essa. E aí, na aula de hoje, a gente vai estar falando sobre embalagens. Deixa eu compartilhar aqui com vocês para a gente colocar sobre a questão da embalagem. Todo mundo vendo minha tela, tudo certinho? Pronto, então vamos lá. Quando a gente fala sobre a questão da embalagem, né? A, Muitas vezes a gente, no Brasil, principalmente, sempre se questiona essa questão das embalagens, porque isso gera muito resíduo, né? A gente tem uma ideia de embalagem que é uma ideia muito extrativista, é uma ideia muito consumista, e a gente usa muitas embalagens, né? Hoje, por exemplo, eu fui obrigado a fazer a feira, e aí você, quando termina a feira, agora fazer a feira, você passa ali uma hora fazendo a feira, e eu passei acho que 2 horas tirando a feira, né? Porque você pega um borrifador, eu saio botando um álcool em tudo, e aí a gente pega embalagem, eu pelo menos faço isso, né? Eu pego embalagem por embalagem, passo, limpo, higienizo, desinfeto, pego todas as frutas, aí vai botar uma soluçãozinha de, de água sanitária ou de hipoclorito, e aí você tem todo cuidado para poder armazenar. Aí você percebe a quantidade de embalagens que a gente tem, né? Ela tem aplicações variadas, e a principal preocupação que a gente é com a conservação, né? A gente perde-se muito alimento aqui no Brasil antes de chegar na sua casa, porque a embalagem não está adequada, porque o transporte não está adequado. Então a gente precisa procurar barreiras, procurar mecanismos para a gente reduzir um pouquinho essas nossas perdas. E aí o desenvolvimento da embalagem tem um papel fundamental nisso aí.
A embalagem está diretamente ligada ao nosso estilo de vida, né? A questão da praticidade hoje em dia é algo fundamental. Eu quero embalagens que não sirvam simplesmente para proteger o alimento, para conservar o alimento, mas também tem que ser algo prático, tem que ser algo útil. A gente vê nas últimas décadas o que aconteceu com as embalagens de alimento, não é? Eu não sei como é que vocês chamam. Eu chamo de quitute. Sabe aquela carnezinha enlatada que a gente bota no pão, faz aquele sanduíche? Algum de vocês já consumiu aquela latinha que chama de quitute? Pronto. Daniel complementa a questão da embalagem mesmo, porque você limpa e aí mofa, exatamente, isso aí tem um problema. Jéssica ainda consome, olha que coisa boa, com cuscuz, maravilha, né? Aí Ana já coloca um negócio aqui, ó. Sempre quebro o treco de abrir. Quer dizer, ninguém gosta de abrir aquilo ali. Porque aqui quem foi que criou aquela embalagem? Eu já perdi a conta de quantas pessoas se cortaram com aquilo ali. Olha antigamente a latinha da sardinha. Como é que a gente fazia para abrir aquela latinha da sardinha? A gente ia lá com o abridor. Ninguém gostava daquilo ali, né? Até que alguém pensou e disse: mas por que tem que ser assim? Deixa eu fazer um abre fácil aqui e termina facilitando muito a nossa vida, né? Eu fui comprar leite hoje no supermercado. Lá eu tenho que ir agora no supermercado mais próximo aqui de casa, mas você pega, não existia nenhum leite com tampa, é, com tampa. Só tinha aquele leite que você corta, sabe aquele leite que você abre a pontinha assim, corta, aí ele vai ficar para sempre aberto? Não gosto daquele, né? Eu quero pelo menos uma tampinha ali abrir fácil para a gente abrir, tomar um pouquinho de leite, fechar, né? Mesmo que seja para um consumo rápido, mas você não vai tomar 1 litro de leite na hora. Mas você tem a questão da praticidade, da facilidade, da simplicidade da embalagem que termina te ajudando muito, seja no transporte, seja levar em casa, né? Exatamente, Thalita. E não tinha nenhum lá no supermercado. Eu fiquei espantado lá, fiquei parando, olhei, olhei, não tinha nada com aquela tampinha. Então a embalagem, ela tem que praticar o seguinte: ela não melhora o produto. Um produto bom é um produto bom, um produto ruim é um produto ruim. Não é a embalagem que vai mudar o que está dentro dela, né? Agora a embalagem ela tem que ser esteticamente agradável. A questão estética tem que ser algo legal, tem que ser algo bacana, né? Ter um tamanho funcional, não pode ser algo também desproporcional ao alimento, que não seja funcional. Tem que ter o alimento de modo conveniente, sem nenhum tipo de vazamento, sem nenhum tipo de perda. Abrir e fechar com facilidade e segurança. Ser de descarte fácil e possível reutilização. E ter a questão legal, né? O design também tem que atender a questão de rotulagem, a questão legal, que a gente precisa também estar acompanhando. Então, essas são as características principais que a gente deve ter em uma embalagem. Quais são as 4 funções que a gente tem nas embalagens? Embalagem de alimento ela tem que ter 4 funções básicas. Ela tem que proteger o alimento de um impacto mecânico, por exemplo, de temperatura, por exemplo. Ela tem que ajudar na conservação do alimento, ou seja, melhorar a vida útil desse alimento sempre que possível, ou fazer com que ele tenha uma boa conservação. Tem que ter a informação, tem que ter a questão da rotulagem alimentar e tem que ter a questão da conveniência do serviço, né? Principalmente quando a gente fala de transporte, né? O transporte é o ponto principal quando a gente fala aí de conveniência de serviço e armazenamento. Tem coisa que para você, por exemplo, eu comprei uma. A gente tá pedindo muita coisa fora, né? Aí eu disse, eu vou comprar uma pizza logo, que aí eu não preciso ligar para pedir. Aí comprei uma pizza e comecei a botar as coisas na geladeira, mas a caixa da pizza é tão grande que ela mal cabe lá dentro da geladeira, né? Alguém que já comprou uma pizza tamanho grande, vê a dificuldade que é a gente conseguir colocar essa pizza. Eu tive que arrumar lá um local para poder ver, porque não cabe. Como é que eu vou guardar isso aí, né? Então, às vezes, nem sempre tem uma boa conveniência aí para o armazenamento. Mas a embalagem tem que ter essas 4 características aqui principais que vão garantir que ela vai estar adequada ao meu alimento. Aí vamos falar sobre os tipos de embalagem, né? Quais são os principais tipos de embalagem e seus
principais benefícios, pontos positivos e pontos negativos. A gente tem o vidro. Vidro é uma embalagem muito antiga. Principal característica que a gente poderia dizer é o seguinte: ele é reutilizável. Mais até do que reciclável, porque reciclar é o último ponto que a gente olha, né? Eu deveria reduzir, reutilizar, para depois reciclar. Falaremos sobre isso na aula de sustentabilidade. Então, quando a gente fala sobre vidro, a gente quer que ele é reutilizável. Então, faça uma higienização e ele serve novamente para ser reutilizado no meu processo. Entre o uso, eu posso fechar, que a embalagem de vidro ela é rosqueada normalmente, tem uma tampa que permite você abrir e fechar. E quais seriam a questão também que ele é inerte, então isso é um benefício também, porque o vidro ele não vai interagir com o alimento, então ele tem uma característica inerte de não transmitir sabor, não interagir com o alimento, e tem uma elevada resistência à compressão vertical. Eu posso encaixotar várias unidades, uma em cima da outra, que ela vai suportar. Além de ser uma elevada barreira. Se eu tenho aqui bactérias, se eu tenho micro-organismos, se eu tenho qualquer tipo de ação, o vidro é uma barreira excelente para impedir que esse micro-organismo chegue até o alimento. Quais seriam os pontos negativos? Pontos negativos. Seria que ele é quebrável, ou seja, ele não é tão resistente ao impacto. Quando você tem um impacto ali, você vai quebrar. Ele também tem um peso elevado, então a questão do transporte, isso aqui é um problema, porque tem um peso elevado, né? Então, os dois principais problemas que a gente teria seriam esse aqui. É que ele é quebrável e tem um elevado peso. Os outros, a gente vê que são benefícios. Daniel coloca aqui o problema, às vezes, é a tampa. Se a gente tiver problema com a tampa, por exemplo, a tampa não for de um metal muito bom, realmente vai oxidar, né? E se você, principalmente se você, é que nem um carro, né? O carro tá lá novinho, tá lá bonitinho. Arranhou, vai oxidar, porque ele tem ali um verniz, tem uma camada protetora, mas se você danificar aquela camada, aí vai oxidar ali naquele ponto. Você tem um carro, arranhou ali a carroceria, ali vai começar a oxidar, vai começar a enferrujar, então a tampa também é o mesmo sistema. Ela tem uma proteção, mas que não é muito resistente, qualquer dano vai começar a oxidar. A gente tem o metal, né? Metal. O metal tem a vantagem que o metal ele é leve, comparado com o vidro, é mais leve. Ele também é resistente. O metal também é uma barreira elevada à contaminação. Tem uma boa capacidade de formação, quer dizer, eu posso dar forma diferente à embalagem metálica. Você tem embalagem metálica de vários formatos diferentes. O metal eu posso combinar com papel ou plástico. A gente tem embalagem, por exemplo, você tem embalagem de biscoito, que dentro da embalagem de biscoito é uma embalagem que a gente chama de uma embalagem laminada. Ou seja, você tem lá o plástico, mas no interior do plástico você tem um fiozinho metálico que é para aumentar a vida útil do produto. Então a gente pode combinar uma laminação na embalagem, a gente pode melhorar a vida útil. Essa salsichinha aqui também, para quem gosta, né? O melhor exemplo aí de uma embalagem metálica. Essa daqui faz anos que eu não como, vi aqui agora, já lembrei de como é que é aquele cachorro quente, aquele sanduíche que você faz com essa salsichinha aqui cheia de conservante, né? A gente, quando era criança, comia na inocência e nem percebia esse problema. Problema de metal é que tem um custo elevado de produção. Custo de produção de um metal, ele é bem alto, né? É, E, por exemplo, você tem um metal, você olha, por exemplo, latinha de alumínio. O Brasil é o maior reciclador de latinha de alumínio, está entre os maiores do mundo. Você acha isso bom ou acha ruim?
O Brasil está entre os maiores recicladores de latinha de alumínio do mundo. Isso é bom ou é ruim? É, tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que a gente recicla, pelo menos. O lado ruim é que a gente recicla muito porque a gente usa muito. Quer dizer, eu deveria privilegiar embalagem retornável. Mas como a gente gosta da praticidade, a gente prefere embalagem metálica, usa uma vez e joga fora. Só que a reciclagem, como eu falei para vocês, é a última etapa dos chamados ali 3 R's. Você tem que reduzir, reutilizar, para depois pensar em reciclar. Porque reciclar, você vai gastar energia, você vai gerar uma demanda. Então a gente aceita usar esse consumo, como a Alessandra coloca aqui, né? Tem países no mundo que ele não aceita ter consumo de latinha, não vive nessa questão de descartáveis, né, na forma enlouquecida que a gente vive aqui. Eu tenho uma amiga, para você ter uma ideia, eu tinha uma amiga minha que ela falava assim, ela andava sempre muito elegante, né, sempre muito arrumada, e aí ela casou. E aí a gente dizia, né, depois que você casar, você vai ver como é que é, depois que você casar, você vai ver. E ela casou e continuou do mesmo jeito, a unha dela super bonita, pintadinha, tudo tranquilo. Aí disse assim, como é que tu consegue manter tuas unhas assim tão bonitas? Porque a minha eu não consigo, porque eu tenho que lavar prato o tempo todo. Ela disse assim, é porque eu não lavo prato não, tudo na minha casa é descartável. E era mesmo que a gente fez uma visita a ela uma vez, todo prato que ela usava era descartável, talher descartável, copo descartável, ela não lavava nada. Quer dizer, comida ela nem sabia cozinhar. Ela morava ali no centro do Recife, tudo ela pedia. Então ela dizia assim: hoje eu vou comer lasanha, ela pedia uma lasanha. Agora eu quero comer sushi, ela pedia sushi. Porque ela dizia assim: eu fazer feira sai mais caro do que eu pedir. Como eu não sei cozinhar, eu peço. Não tenho interesse também em aprender, eu não peço. E aí ela vivia o tempo todo fazendo isso, né? Tem essa questão de que realmente a gente é condicionado, porque para a indústria é muito mais cômodo você trabalhar com essa latinha descartável, você bota o preço no produto também, porque a logística de você trabalhar com embalagem retornável é muito mais complicada, né? Não sei se era da época de vocês, mas a gente ia com um garrafão lá com vasilhame vasilhame já é uma coisa antiga, mas você ia lá com vasilhamezinho de refrigerante, de cerveja, aí você chegava lá na barraquinha, aí pedia, e aí você tinha que pegar o vasilhame. Minha mãe ficava chateada porque o cara do algodão doce dizia, né? Traga vasilha, traga seu vasilhame. E a gente trocava as garrafas lá, tudinho por algodão doce. Mas a gente tinha em casa, toda casa tinha que ter lá garrafa de cerveja, garrafa de refrigerante, tinha que ter tudo. Mas é uma logística complicada. Iam caminhões lá de engradados trazer o material, abastecer, pegar a garrafa vazia, levar a garrafa nova. Tem que pegar a garrafa vazia, você tem que higienizar, tem todo um cuidado, né? Aí antigamente você não tinha muito isso aí, né? Luciana lembra do sorvete, tinha um carro dos pintinhos também, que vendia uns pintinhos coloridos. A gente trocava tudo por panela, vasilhame, fazia tudo, né? E acontecia bastante antigamente. A logística é muito grande, é muito mais fácil. Eu fabrico a embalagem plástica, fabrico a embalagem metálica, descartável. Você usa, eu não vou ver essa embalagem nunca mais. Eu tenho menos dor de cabeça, né? Eu tenho menos problema com isso aí. Outra embalagem muito usada também é papel, né? Veja, eu ia na padaria, já tem a música, né? Papel de pão. Na época que a gente tinha músicas assim, sem querer criticar a música da nova geração, mas você tinha lá um papelzinho de pão, né? Você botava lá o pãozinho, o camarada fazia uma pilha de pão, passava o cordãozinho, eu levava para casa, estava tranquilo, nunca perdi um pão no meio do caminho, né? Mas hoje em dia, você chegar num supermercado que a embalagem seja de papel, é briga. Ninguém gosta de uma padaria que é um saquinho de pão de papel. A gente quer plástico, porque plástico é melhor. E aí você quer usar plástico, você quer usar lata, você quer usar materiais que não são retornáveis. Então você pega o papel, na aula de sustentabilidade a gente vai falar isso, o tempo de degradação do papel é muito menor quando comparado com o plástico, entendeu?
Agora tem prejuízos. Qual seria o prejuízo do papel? Tem uma baixa resistência, principalmente à água. É uma barreira pequena, né? Então você tem um papel comparado com vidro, comparado com metal, é uma barreira pequena. O papel também tem a questão da inércia, a gente tem a questão do atrito do papel. Em laboratório de embalagem, a gente faz um testezinho que é o de coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito. E tem muito teste que a gente faz. Eu gostava de laboratório de fábrica de embalagem, porque tem um monte de análise física que a gente faz. Deixa eu ver se eu mostro aqui coeficiente de atrito. A gente faz isso para papel, faz para plástico. Qual é a importância do coeficiente de atrito? A importância do coeficiente de atrito é o deslizamento do papel, entendeu? Se você tem um filme, você. Eu lembro, eu trabalhava, a gente fez uma máquina para determinar o coeficiente de atrito. Deu uma confusão danada, que é difícil fazer, mas a gente conseguiu colocar em prática. Olha aqui o testezinho de coeficiente de atrito, como é que é. O teste de coeficiente de atrito é esse aqui, ó. Você tem aqui um equipamento, aí o que é que você faz? Eu pego o meu filme e eu boto aqui, ó. Eu corto um pedacinho 10 por 10 e eu boto nesse pezinho aqui. Aí essa base, originalmente, ela vai estar aqui, ó, deitada. O que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa base e eu vou inclinando ela. Eu vou inclinar ela aqui, ó. Vou girando aqui, vou inclinando, vou inclinando, vou inclinando, vou inclinando, vou inclinando. Quando o papel com peso começar a escorregar, começar a deslizar, eu vejo qual foi o ângulo que parou. Aqui tem um ângulo, ó. Aí eu vou olhar esse ângulo aqui. Conhecendo esse ângulo, eu sei qual é o coeficiente de atrito do papel. Aí eu vou ver se o filme vai enganchar um no outro, se o filme vai deslizar. Por exemplo, se eu pegar os saquinhos do produto, ele tem que não pode ficar preso, porque senão pode rasgar, né? Então ele tem que deslizar, ele tem que ter um bom deslizamento para na própria esteira, na própria máquina, ele não emperrar. Aí a gente olhava o coeficiente de atrito desses materiais. Então, quando a gente fala de inércia, é justamente essa questão do movimento, né? E como você ter esse atrito aí a uma base. Isso para a embalagem tem um peso grande. Tem baixa resistência mecânica. Eu não posso estar embalando muitas coisas, né, um em cima do outro. Eu posso combinar, como eu falei para vocês, com produto laminado, por exemplo. A gente usa isso para melhorar a barreira que o papel tem. É, é bom para impressão, diferente de lata, diferente de vidro. Uma vantagem que a gente tem no papel é que a impressão dele é muito boa. Tem tinta que não pega no vidro, tem tinta que você não consegue, tem que botar um rótulo. Aqui eu posso imprimir diretamente na minha embalagem, então isso é um benefício, entendeu? O peso é baixo para questões de transporte e é reciclável. Então você vê que todas as embalagens têm um lado positivo, tem um lado negativo. Aí você vai pesando para ver qual é a questão mais adequada. Hoje em dia, muita gente está nessa questão de uma vida mais saudável, de uma vida mais sustentável, pensar na natureza, pensar no ambiente. Aí a gente está voltando a usar muita embalagem de papel. Está mudando muito essa questão da embalagem, né? Alguns supermercados de São Paulo não fornecem mais saco plástico, estão trabalhando com embalagem de papel. Então é algo que a gente vem ganhando muito espaço. Agora precisa mudar a cultura das pessoas. Aqui em Pernambuco mesmo, a gente tem supermercados que não fornecem embalagem plástica. Normalmente esses supermercados tem um perto ali da faculdade, né? Que vendem mais a granel, que vendem mais voltado para o atacado. Então que você compra grandes quantidades, aí você leva uma caixa. Eu lembro o pessoal sai que nem um maluco procurando caixa vazia, né? Pegando produto e tirando da caixa para procurar utilizar esse papel. Mas tem gente que briga. Quer dizer, é um absurdo, aqui não gasta nem. Você compra, se você quiser, tem uma embalagem plástica, né? Mas tem gente que fica xingando lá na fila, fica reclamando, como é que pode, a gente paga tão caro, não tem nem embalagem, não tem nem um papel.
Se você não pegar a caixa, você não tem onde levar a embalagem, não. Não tem onde levar o produto, não. Tem que trazer a caixinha para você pegar o produto e levar. Mas tem gente que reclama muito, mas é uma questão de sustentabilidade mesmo, né? Antigamente eu já sabia, olha. Antigamente minha mãe ia fazer feira, ela me acordava domingo de manhã, eu perguntava a ele, é feira grande ou feira pequena? Ela dizia, é feira pequena, eu já sabia. Feira pequena, 2 horas, 1 hora e meia, eu pegava o carrinho de mão, ela já ia com as sacolinhas de nylon, e aí eu pegava o carrinho de mão, ia lá, ela pegava a sacola de nylon, botava lá, a gente passava o ano todo com aquela sacola de nylon, né? Era sacola para fazer feira, ela já levava a sacola da feira. Hoje em dia, eu sou uma pessoa muito moderna, você vai para o supermercado, você não leva nada, você vai para a feira, você não leva nada, pega a sacola de plástico, né? Ah, não, professor, mas eu uso o meu saco plástico para lixo. Aí eu reutilizo. Antigamente você tinha o lixo de borracha. Quem nunca saiu correndo atrás do carro do lixo com aquele lixeiro lá de borracha que a gente tinha antigamente, né? Mas hoje em dia a criança não faz mais isso, o adulto não faz, o adolescente não faz mais isso. No máximo é uma briga para pegar o lixo de dentro do apartamento e botar lá na área de serviço. Imagina sair correndo com lixeiro atrás do carro do lixo, né? Quem viveu é que sabe essas experiências aí antigas. E tem a embalagem plástica, que é o grande mal que a gente está combatendo, a gente está lutando para tentar diminuir. Agora ela tem benefícios, ela tem muitos benefícios. Ela é uma embalagem leve, então você trabalhar com saco plástico é algo bem leve, não quebra, então você também tem essa questão aí. A resistência ao impacto e à temperatura é relativo, tá no meio termo aí, não é tão ruim como o papel, mas também não é tão bom como o metal. O problema é que ela não é reutilizável. Tem embalagem dessa que a gente não pode usar. Por exemplo, saco plástico reciclável, você não usa para alimento. Que aí você tem a questão das boas práticas de fabricação. Nem sempre o meio ambiente conversa com o BPF. Vocês estão vendo a questão da segurança alimentar, vocês têm controle higiênico dos alimentos, vocês sabem disso. Porque, por exemplo, a gente tem papel, mas eu poderia ter papel reciclado, mas eu não posso usar papel reciclado na minha indústria. Não, eu tenho um saco plástico, mas tem um saco plástico reciclado. Não posso usar saco plástico reciclado para alimento. Então você tem que usar ele sem. Você tem ele, mas vai ser reciclado da onde? Qual a origem desse papel? Qual a origem desse plástico? Então a gente não pode utilizar esses materiais reciclados aqui. Então é muito utilizado. Tem a questão ambiental que sempre pesa, que é um problema que a gente tem que procurar minimizar, mas existem alternativas que na nossa aula de sustentabilidade eu vou colocar para vocês exemplos de alternativas associadas ao plástico. E por último, nós temos a madeira. A gente olha a questão da madeira, era muitos anos aí, se você pegar os séculos anteriores, era a embalagem mais usada, era uma das principais embalagens que a gente tinha. Esses barris aqui é o que mais se utilizou para o transporte e armazenamento de alimento. Então, madeira foi muito utilizado. Caixotes de madeira, né? Você vai lá na Ceasa, você percebe o quanto que se usa lá os caixotes de madeira. Então, é algo bem utilizado. Ainda tem a questão do sabor, inclusive, né? Tem gente que prefere barris de carvalho para bebida, já que a gente falou na aula passada de bebida. Tem gente que prefere em barril de madeira mesmo, que o sabor é diferente, o sabor é diferenciado. Tem a questão também de queijos, então tem toda uma área de tecnologia que ainda utiliza madeira por conta das propriedades da madeira mesmo e o que é que ela pode conferir ao alimento. Então, para o envelhecimento e para o armazenamento de bebidas, é uma embalagem aqui perfeita porque consegue trazer para a gente boas características ali no meu produto, certo? Então, a madeira hoje na nossa vida tem pouquíssima aplicação, mas é algo que foi utilizado bastante na nossa vida. As embalagens também podem ser classificadas. Então, a gente pode classificar as embalagens.
tem tipos diferentes de classificação. A gente vai falar de dois tipos de classificação. A primeira classificação, ela é tratada de acordo com o nível da embalagem relacionado com o produto principal. Veja um exemplo. Nós temos embalagem primária. Embalagem primária é a embalagem que está em contato direto com o meu produto. Então, por exemplo, eu tenho leite em caixa. A caixa do leite está em contato direto com o leite. É a embalagem primária. A lata de leite condensado está em contato direto com o leite condensado. Então, a lata é a embalagem primária. A embalagem secundária é aquela que vai proteger a embalagem primária. Então, por exemplo, a caixa onde eu armazeno as caixas de leite são embalagens secundárias. Por exemplo, a gente comprei um saquinho que tem 20 pacotes de leite em pó. Aquele pacote é a embalagem primária. O saco que tem os 20 pacotes é a embalagem secundária. Embalagem terciária vai ser a embalagem que reveste a secundária. Então, você tem, por exemplo, a caixa de papelão, onde a gente transporta esses materiais, vai ser a minha embalagem terciária. A gente tem embalagem, normalmente, mercado, consumidor, a gente vai ver até aqui. No máximo, você compra uma embalagem terciária. No máximo. Embalagem quaternária e de quinto nível, aí já segue uma questão muito mais comercial. A quaternária é uma que a gente usa muito para a questão de movimento e armazenagem. Por exemplo, um container. Ó, eu tenho um container que tem vários pallets de um produto. Esse container é a minha embalagem quaternária. E a embalagem de quinto nível vai ser aquilo que vai permitir o transporte a longa distância. Então, por exemplo, eu tenho algo, uma embalagem que vai ser transportada, por exemplo, num navio, né? Tem uma embalagem que vai transportar um navio que transporte cargas, entendeu? Via avião. Então, você tem quinto nível, é um nível que tem pouquíssimo contato com o alimento, vai transportar container, vai transportar os pallets, mas que está no último nível ali, não tem contato direto com o alimento. Então, a embalagem pode ser classificada dependendo do nível que ela está de contato com o alimento. Primária tem contato direto, aí a gente vai diminuindo aqui o nível de contato com o meu alimento. Uma outra forma de classificar a embalagem é de acordo com a característica física dela. A gente pode ter embalagem rígida, pode ter uma embalagem semi-rígida e pode ter uma embalagem flexível. Pelo nome você já sabe o que é. Embalagem flexível, a gente tem, por exemplo, uma folha de alumínio, uma laminação, um filme plástico, uma folha de papel. Uma embalagem semi-rígida já não é mais uma folha, já seria uma bandeja, por exemplo, de alumínio, um frasco, um pote. Então é algo que tem uma certa dureza, mas não é tão duro como se a gente tivesse a embalagem rígida. Em embalagem rígida, a gente já tem uma garrafa, a gente já tem vidro e lata, por exemplo. Né? A gente está trabalhando com vidro e lata, é o que a gente mais vê em embalagem rígida. Ou ainda papelão. Tem papelões que tem uma boa resistência à coluna, né? Tem um papelão que tem uma boa resistência a ao você colocar ele na forma de pallet, você empilhar. Então, tem papelão que tem uma resistência considerável, né? Então, a embalagem rígida, muitas embalagens de metálicas, as latinhas metálicas mesmo, as embalagens de vidro ou um papelão mais denso. Semi-rígida é aquela que tem uma certa maleabilidade, uma bandeja de alumínio, um frasco, um copo, um pote. E a embalagem flexível é aquela que é totalmente maleável, é totalmente flexível, é uma folha de papel, é um filme plástico que tem aí uma boa flexibilidade e a gente consegue moldar, a gente consegue modelar ela de uma maneira mais fácil. E pronto. Dúvidas? Perguntas?
Tudo certinho, tudo tranquilo? Jéssica pergunta uma coisa importante, olha. Minha missão hoje a gente colocar, já que a unidade um a gente já finalizou há um tempinho, minha missão hoje é colocar as aulas é, que a gente está tendo e no YouTube, como eu disse para vocês, a gente vai disponibilizar tudo lá no YouTube e colocar também o material das aulas lá